Neymar está entre os 26 convocados para a Copa do Mundo. O anúncio aconteceu há instantes e o vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os nomes da lista definitiva da seleção brasileira. Para completar, Galo de olho em ex-atacante do São Paulo, Mauro Icardi livre no mercado, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O Natanael mais preso tem rendido. Juan, melhor zagueiro do Atlético. Aliás, parabéns, Juan Tressoldi. Parabéns pelo que você fez. Legal. Que você foi lá, procurou o Breno Galante, né? Pediu desculpa ao Breno Galante, né? Porque daquele esculacho que você deu nele lá em Curitiba. Pediu desculpa a ele. E é isso aí, meu irmão. Vida que segue. Vida que segue. Vida que segue. Cabeça tranquila, porque de fato você hoje é o melhor zagueiro do Atlético. Disparado. Mas é disparado. Não vê ninguém nem no retrovisor. Alonso e Lodge. Aliás, o Lodge também. Lodge. Acerto. Que baita acerto. Quem Lodge, dera o Atlético tivesse mais 2 acertos. Nossa, velho. Baita contratação do. Viu o Paulo Brax? Esse aí. Mas esse corte aqui não chega, não. Não chega, não. Elogio não chega, não, chega do não. Brax. Só pancada que chega. Uma baita contratação. De uma contratação, baita de um achado. O Lodge é um líder. Cara, como joga a bola o Lodge. Trata bem demais a Nossa, bola. mas trata com carinho. Agora, uma coisa que eu descobri esse final de semana, se você faz um pouquinho de pesquisa, você descobre antes, mas é porque caiu pra mim ali. Sim. O Alan Franco faz parte de um quarteto de seleção equatoriana que é a menos vazada, a mais segura do futebol sul-americano, salvo engano continental. Franco, Caicedo, os outros dois eu esqueci o nome. Então, assim, o Franco ele não goza de muita qualidade para fazer um monte de coisa, mas marcar ele marca, né? Marcar ele marca. Então o Franco com o Maicon, grande líder, carteando o jogo também. O Bernard fez um grande jogo mesmo. E aí, como a gente falava, você não entendo, né? Mas ele era o homem de confiança do Sampaoli, agora do Barba, né? E deve ser um... Não pode ser porque o Bernard hoje é o novo Igor Gomes dentro do plantel do Atlético. Pode ser. Beleza, ele erra, ele chuta de esquerda pra cima, tem mais qualidade mas que o ele Igor Gomes. não rouba. Não ele rouba. tá lá. Não, ele não rouba. Ele tenta o drible e erra, beleza. Ele vai finalizar, perde um gol lá debaixo do gol que não... Mas ele não tá lá, sabe? Prego no martelo, né? Talvez não seja por eu isso, também entendeu? acho que tem muito disso. Eu acho que a minha questão é só essa. Por mais que ele não tenha muita força física, ele é um cara que pressiona. Sim. E ele já tomou, e já saíram alguns gols de bola que ele roubou. O HG, pra pegar dois caras de porte físico parecido, olha o comportamento físico e tático do Bernard em comparação com o Dudu e Scarpa. Em comparação. Ele é muito abaixo dos dois tecnicamente, mas o comportamento dele no campo, o técnico vê isso, cara. Então, mas aí, se a gente fizer um paralelo dos três, nem acho que essa fosse sua intenção, mas o paralelo dos três, eu vejo o Bernard sendo o cara mais dedicado do trio, eu vejo o Dudu, cara, eu acho que o Dudu não dá conta mais, sabe? Eu acho que ele não dá conta e ele não faz questão de tentar dar conta. Por mais que ele tente, ele não consegue. Eu não acho que ele nem tenta. Porque aconteceu com o Sampaoli, eu lembro de ter trazido aqui, a gente trouxe aqui com exclusividade uma conversa, que o Sampaoli teve com o Dudu sobre o aproveitamento dele sob o comando do Sampaoli. E aí, na ocasião, o que o Sampaoli pediu Dudu, eu preciso que você seja aquele cara. E o Dudu conseguiu, em alguns momentos, ser aquele cara, só que só do ponto de vista ofensivo. Defensivamente, ele acho que ele não dá conta mesmo de ajudar do jeito que os times precisam na elite do futebol brasileiro. Hoje, para jogar no Atlético e tentar, né, uma volta por cima, ele teria que ser a função do Minda, mas olha o que o Minda precisa de correr, cara, para trás. E o último, fechar primeiro volante e etc. O último, o Scarpa, às vezes me passa a sensação de que ele não tá muito afim. É isso que me passa do Scarpa. O Scarpa entrou na vibe jogador tanto faz se eu for relacionado. E olha que eu gosto tanto faz se eu estiver Scarpa, no banco e entrar, tanto faz se eu começar como titular. Aliás, vou te dar uma informação. Informação, Rogerinho. O agente do Dudu e do Scarpa esteve em Belo Horizonte no sábado. Coisa boa. Se foi pra assistir os dois jogarem, aliás, com certeza eu não foi. creio que nem ele tenha vindo pra isso. Nem ele sabia. Ele tinha certeza que eles não jogariam. Então ele esteve em Belo Horizonte no sábado, o agente do Dudu e do Scarpa. Curiosamente, dois jogadores que não estão jogando, um machucado, o outro por opção do treinador.
Eu acho, também não tem nenhuma informação, e nem é uma... O que você falou aquela hora? Enfornião. Não é uma enfornião. Eu, sinceramente, não tenho nenhuma informação. O Scarpa, sim, já há muito tempo o Atlético pensava em negociá-lo, mas segundo ele próprio, na conversa que teve com o diretor de futebol, com o VP de futebol, a informação era outra, né, de que não sairia. Mas o agente deles esteve em Belo Horizonte no final de semana. E só para finalizar, porque eu preciso dar uma faturada aqui, essa frente de Minda, Cuejo e Casserra, para o que o Atlético se propõe a fazer, que é tentar pressionar a saída de bola do adversário, e às vezes quando tomar essa bola num bote ali dos jogadores de meio, o próprio Bernard também tem feito muito isso, a velocidade, né, que os caras estão conseguindo pegar essa bola e serem mais objetivos. Escape, né? E o Minda também. Escape. E o Casserra, cara, tem uma coisa que tá me chamando a atenção. O Casserra é um cara que protege muito bem a bola com o corpo, difícil tomar a bola dele. Ele dá assistência e ele, quando tá chegando, ele tá arrematando. Ou seja, tem sido um jogador de fundamental importância. Agora eu vou deixar uma pergunta pra vocês aqui, pra vocês responderem depois do Merchan. Beleza. E a gente vai e volta na mesma questão. A saída do Hulk fez bem ao Atlético? Daqui a pouco vocês respondem. Pode falar, não tem problema. Pode falar. Você ficar tomando uma Heineken essa hora da manhã. Que pergunta é essa sua? De onde se tirou isso, cara? Só pra te irritar. Tá, cara. Mas você acha que faz falta? Lógico que faz, ele tem qualidade. Ele seria mais um para. Não, porque. Bom é ter o Renier no banco, Thiago. Não mesmo, Thiago. O fato do Renier ser ruim pro Atlético não faz com que o Hulk fosse bom nesse momento. Não, cara, mas o Hulk ele tava atrapalhando. Atrapalhando não. Ele tava atrapalhando. Não, atrapalhando o quê? Não. Atrapalhando porque você quer. Atrapalhando. É lógico. É só você ver que atrapalha o Renier. Que atrapalha o Renier, o Scarpa. Não tá entregando nada, gente. Tá. Então tá bom. Então assim, isso aí era a bananeira que já deu caixa. Na sua vez você fala que tá atrapalhando. Então, HG, ele seria mais um pra ajudar. Eu não vou falar que ele está fazendo falta, mas ao invés de entrar o Renier, ao invés de entrar o Scarpa, ao invés de entrar o Dudu, entraria o Hulk no lugar do Bernard, por exemplo. E ele acho que ele ajudaria, tá? Então eu não posso falar fazendo falta, porque não era o Hulk de 21, de 22 e de 23, tá? Então eu acho que ele ajudaria. E nem de 24, Valor. Ele tava mal demais, gente. Hoje, porque ele vinha jogando no Atlético, pra mim, ele tá no mesmo nível desses caras que você citou. Tá do Dudu, do Scarpa. Só que ele não tá, porque é só você pegar o que ele fez no curto, no recorte. Nada, não. Se você pega os números que ele fez esse ano, ele fez mais que esses caras. O Guilherme é ótimo nisso, que ele é ótimo com números, nosso produtor é excelente. Ô Gui, quando tinha sido o último gol do Hulk, Itabirito, isso foi em fevereiro. Pô, bicho, não dá, velho, assim, de verdade. Eu pelo nome, é óbvio. E aí, eu já até conversei isso com o Breno Galante e nisso eu concordo com ele. Pelo nome, pela forma como ele lida com o torcedor, pelo carinho que ele tem com os torcedores, cara, era legal e importante ter o Hulk, obviamente. Porque aquilo que aconteceu no Ceará, lá em Fortaleza, quando o Atlético for jogar contra o Ceará, não aconteceria. O Hulk tinha disponibilidade de parar, de dar atenção e carinho ao torcedor, e isso era legal. Agora, dentro de campo, eu não vejo o Hulk fazendo falta esse elenco do Atlético hoje. Eu também não vejo, só falei que ele seria útil. Pela qualidade que ele já teve, ele poderia ser útil, mas pelo que ele estava apresentando, pra mim ele não era, não. Muito útil. Mas é claro que não tem todo o significado da pergunta do Everton. Ele tá fazendo falta. Eu acho que não dá pra fazer uma avaliação tão profunda sobre essa situação. Mas se a gente pegar depois da saída do Hulk, que foi aquele jogo fatídico, né, que ele vai pro estádio lá contra o Flamengo e o Atlético perde 4, foram 7 jogos. 7 jogos. O Atlético tem 2 vitórias, uma contra o Cruzeiro e uma contra o Mirassol. Perdeu pro Flamengo, perdeu pro Cienciano, empatou com o Juventude, empatou com o Botafogo e perdeu pro Ceará. Seria um absurdo da minha parte eu falar que o Hulk não poderia ser importante pro Atlético em um desses jogos. O Hulk, independente de qual Hulk, é o Hulk. É o Hulk que o Fluminense contratou para disputar grandes competições. Então, existe qualidade nesse atleta. E eu não vou vir aqui falar que ele não tem qualidade. A fase dele, o momento dele no Atlético não era dos melhores? Não era dos melhores. Mas a qualidade técnica dele é muito superior daquelas que aqui estão. Não, eu cravo que ele não tá fazendo falta. Eu cravo que ele não tá fazendo falta. Que não tá fazendo falta. Por conta da... Mas eu cravo também que ele seria útil. Você pode cravar essas duas coisas. Agora, uma coisa que eu não cravo de forma alguma é esse rótulo de que o Hulk estava atrapalhando o Atlético. Não, o que está atrapalhando o Atlético são as contratações mal feitas pelo Paulo Brax,
A manutenção do Claro próprio que não Hulk estava atrapalhou o atrapalhando. Atlético Então, nessa isso temporada. aí, pra mim, é uma coisa assim, completamente de uma direção contrária. Então, como que era simples, então? Agora, o Hulk saiu e o resto do ano do Atlético vai ser perfeito. Não precisa Não, nem porque o tirar a Atlético janela. de outros Não precisa, jogadores, não, mas o Thiago, Hulk tava não precisa. atrapalhando também, Não cara. precisa, porque quando Ninguém você tá- tira eu não algo tiro a que qualidade está técnica atrapalhando, dele, não as tiro o coisas vão histórico se dele, resolver, não é não dessa tiro forma. o histórico dele, não tiro a qualidade técnica dele, mas nesse momento, final de passagem dele no Atlético, cara, ele tava atrapalhando. Ele não conseguia ajudar na marcação, que, por exemplo, é o que o Bernard faz. Ele não conseguia ajudar na pressão na saída de bola, que é o que o Cassierra faz. Cara, num contexto geral do que o técnico precisava, tê-lo em campo era maléfico pro Atlético. Agora, o Atlético ainda precisa resolver outros problemas. Esse, pra mim, era um dos problemas. Isso não dá pra tirar do Hulk a história dele, gente, a qualidade dele. Ele continua sendo o ídolo do Atlético, continua sendo um dos maiores jogadores da história do clube, se não o maior. Mas, nessa reta final de passagem, eu particularmente não tava gostando absolutamente nada. Ele tá ali, sinceramente, é o que eu acho, mas aí é achismo, cara. Eu não desprezo achismo. Não sei se com ele no grupo, se o Minda estaria tão solto. Não sei se com ele no grupo o Cassierra estaria tão à vontade. Não sei se com ele no grupo o Coelho estaria jogando como tem jogado. Não tô dizendo que o Coelho está voando, não é isso. Porque aquela... A referência foi embora. aquela obrigação de dar a bola nele, dar a bola nele, dar a bola nele. Sim. E a bola estava morrendo nele, é disso que eu tô dizendo. Entendeu? E outra, o fato dele não aceitar o banco de reservas. Para começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que a justiça condenou Dudu a indenizar a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, em 50 mil reais pelo post em que o atacante se refere a presidente com um VTNC siglas de um palavrão. A Leila promete doar toda essa grana a uma entidade que defende mulheres vítimas de violência. Mauro Icardi, centroavante argentino de 33 anos de idade, está livre no mercado. O anúncio foi feito pelo próprio jogador em suas redes sociais. Ele tem vínculo com Galatasaray até junho, mas não terá seu vínculo renovado. Dessa maneira, Mauro Icardi já se colocou à disposição do mercado. Há quem garanta que o Atlético Mineiro sondou as condições para um eventual negócio. Vale a lembrança de que o Icardi ganhava 3 milhões e 700 mil reais por mês no Galatasaray, acaba de conquistar o 4º título nacional pelo clube e disputou 132 jogos com 76 gols e 24 assistências. Caberia no seu clube do coração? O que você pensa sobre Mauro Icardi? Centroavante que já viveu ótimos momentos, vive um momento de instabilidade, dá para dizer até que de baixa, mas seria titular na grande maioria dos clubes do Brasil, ou estou errado? Já uso o espaço para comentário e opine também sobre o tema, beleza? E o Atlético Mineiro está de olho em ex-atacante do São Paulo. Você lembra do Lucas Ferreira? Jogador formado na base de Cotia, atacante pelo lado de campo, vendido na temporada passada pelo São Paulo junto ao Shakhtar Donetsk, operação de 10 milhões de euros. Primeira temporada do Lucas Ferreira na Ucrânia não foi boa. 30 jogos, 3 gols e 2 assistências. Ele foi mais reserva do que titular, embora tenha atuado em 3 dos últimos 5 jogos do Shakhtar como titular nessa reta final de temporada. Processo de adaptação, dificuldades normais, chegou a ter proposta oficial do Corinthians em janeiro. A ideia do Timão era contratá-lo por empréstimo. Na oportunidade, o Shakhtar entendeu que não era hora de negociá-lo. Vamos entender agora se para metade do ano, às vésperas de uma nova temporada, o Shakhtar mantém essa decisão de segurar o jogador. Lucas Ferreira tem enorme capacidade, mas ainda não parece pronto para grandes momentos. Estou curioso para saber o que será do futuro do atleta, e esse movimento do Atlético me parece dos mais interessantes. E Neymar está mesmo entre os convocados para a Copa do Mundo. Carlo Ancelotti fez o anúncio no final da tarde dessa segunda-feira no Rio de Janeiro. Inclusive, quando confirmou a presença de Neymar entre os 26, ouviu-se uma verdadeira festa entre os presentes. Foi o jogador mais festejado. Dá para dizer, inclusive, que a estreia da Copa do Mundo para a seleção brasileira teve início nessa segunda-feira. Clima de muita apreensão. Todo mundo querendo saber se o Neymar iria para a Copa ou não. E alguns fatores ao longo do dia serviram para tornar essa expectativa ainda mais alta. Houve quem dissesse que a lesão na panturrilha que o tirou dos minutos finais da partida do Santos contra o Coritiba nesse domingo poderia fazê-lo ser cortado da seleção brasileira. Antes de gravar esse vídeo, e também antes da convocação, cheguei a trocar mensagem com uma pessoa do Santos que cravou: fica tranquilo, Nicola, o Neymar será convocado. E assim foi. O Neymar foi a grande estrela dessa convocação, que tem algumas novidades. A começar pelo gol.
com Alisson e Ederson, como já era de se imaginar, mas o Bento foi cortado, dando lugar ao Everton, goleiro do Grêmio, que já jogou a Copa do Mundo pela seleção e também foi medalha de ouro olímpica. Na zaga, os 9 defensores que todo mundo imaginava, sem nenhuma novidade. Léo Pereira está convocado, zagueiro do Flamengo. Thiago Silva, que chegou a ser especulado, não foi relacionado, só para tentar nomear todos os jogadores. Os laterais direitos, Wesley e Danilo. Os laterais esquerdos, Douglas Santos e Alexandre. Os 5 defensores, Léo Pereira, Ibanhas, Bremer, além dos titulares Marquinhos e Gabriel Magalhães. No meio-campo, 5 nomes, e Andrei Santos acabou sendo excluído da lista final. Bruno Guimarães e Casemiro como titulares, Fabinho, Paquetá e Danilo na condição de reserva. Os 9 atacantes, com o Neymar confirmado, Endrick, Igor, Thiago e Ryan como outras novidades. O Ryan acabou vencendo a disputa com o João Pedro, atacante do Chelsea, que participou da maior parte do ciclo, mas não conseguiu jogar bem com a camisa da seleção. O resto dos jogadores convocados aí não é nenhuma novidade, com Martinelli, Vinícius Júnior, Rafinha, Matheus Cunha e Luiz Henrique. Gostaria da sua opinião sobre essa lista final da seleção brasileira. Já usa o espaço para comentário e deixa a sua opinião. Só não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, beleza? Abraço, tchau, tchau. Deixa eu chamar o Cláudio Rezende, porque o dia foi importante do lado atleticano também, né, Cláudio? Um abraço, boa noite. Um abraço, Cirilo, boa noite a você, boa noite, Edu Panzi, boa noite a todos. No Galo também um dia especial, assim como todo mundo estava aí na expectativa para a seleção brasileira, os convocados. No Atlético, o primeiro dia de trabalho do Guilherme Alves, que chegou a ser anunciado como coordenador técnico, mas a nomenclatura mudou hoje, viu, Cirilo? Ele será diretor técnico. Na função não muda nada, apenas a nomenclatura que o Atlético acabou corrigindo aí agora. Ele já começou a trabalhar, já teve no vestiário no último sábado, após o jogo contra o Mirassol, que o Galo venceu 3-1. Ali conversou com alguns atletas. Hoje, no treino pela manhã, na cidade do Galo, já teve uma conversa um pouco maior com jogadores e também com o Barba Domingues, com a comissão técnica. E o Guilherme Alves foi apresentado pelo Paulo Brax, que continua, né, no cargo normalmente. O Paulo Brax faz uma gestão ali mais executiva, vai continuar sendo o homem do mercado, quem vai buscar reforços. O Paulo Brax segue, mas no dia a dia, um elo ali com a diretoria, com um grupo de atletas, comissão técnica, é o Guilherme, que fez parceria de sucesso com o Marques, que é o nosso colega hoje na Itatiaia, nos campos, né, com o Atlético. Ele recebeu a camisa hoje com o número de gols que ele fez pelo Galo, o Guilherme, e ele fala aqui na Turma do Bate-Bola sobre essa função, para o torcedor do Galo entender. Guilherme, quando você foi chamado pelo Paulo Brax, qual será a sua função aqui no Galo? Tá aí o Guilherme, um pedido inicial dele, que é morar pelo menos nessas semanas até a parada da Copa do Mundo no CT, na cidade do Galo. Então ele vai ficar 24 horas dedicado aí ao Atlético nesse período pelo menos. E o Guilherme falou também que já acompanhou o jogo contra o Mirassol e foi perguntado se ele viu algum problema já no vestiário, tá tudo bem, né? A questão ali de relacionamento, vamos acompanhar. Solucionar os problemas. É uma função de bombeiro, né, Cirilo? Se tem problema, chama o Guilherme para ele resolver. Ele destacou aí muito bem o cargo. E eu até perguntei para ele, Cirilo, por que esse grupo do Atlético, né, o grupo de atletas, é um grupo que ficou marcado aí por ter perdido alguns deles, né, os jogadores importantes. Perdido a final da Libertadores daquela forma, com um jogador a mais contra o Botafogo. E aí abriu uma ferida grande, né, no torcedor do atleticano. Ano passado veio mais uma final, o Galo perdeu nos pênaltis para o Lanús na Copa Sul-Americana e foram 2 anos disputando para fugir de rebaixamento. Segundo ele, o que precisa mesmo é voltar a ter sinergia. Citou 1999, quando teve aquele time dele com o Marques, né, que o Atlético, segundo ele, não tinha nenhum prognóstico de chegar até uma final de Campeonato Brasileiro, mas a torcida do Galo, a sinergia com o time, né, com o grupo de atletas, fez com que o Galo chegasse até uma grande final no Campeonato Brasileiro e ficou por pouco de não ganhar o título, né, Cirilo? Então, segundo ele, é uma missão que ele vê também, porque tá faltando, né, essa conexão ainda, Galo, da torcida com o time, para que isso aconteça, melhores resultados aí daqui em diante.